E aí, tudo certo? Hoje a gente vai mergulhar numa das ideias que, mudou a história da computação, a programação orientada a objetos. É basicamente uma maneira de colocar ordem no caos de programas gigantes, uma que reescreveu completamente as regras do jogo. Para a gente começar, vale a pena pensar numa coisa. Como é que se constrói um software hoje em dia? Será que é tipo seguir uma receita de bolo, sabe? Um passo depois do outro sem poder mudar nada? Ou será que é mais parecido com brincar de Lego, com um monte de pecinhas que se encaixam de jeitos diferentes? Então vamos lá. Basicamente, existem duas formas de pensar nisso. De um lado, a gente tem a programação estruturada, que é o jeito mais, digamos, antigo. É exatamente como a receita, uma lista de comandos um atrás do outro. Do outro lado, tem a programação orientada a objetos, ou POO, que é a ideia dos blocos de montar. E a grande sacada aqui é que a lógica dela se parece muito mais com o jeito que a gente, como seres humanos, enxerga e organiza as coisas no mundo. Certo, mas para entender por que essa ideia dos blocos de montar é tão poderosa, vamos dar uma olhada primeiro no jeito antigo, o da receita. Como é que funciona essa tal de programação estruturada na prática? Olha só, a programação estruturada é exatamente isso aqui, essa receita de pizza. É uma sequência de instruções bem rígida, uma atrás da outra. Primeiro, prepara a massa. Depois, bota a cobertura. Liga o forno, assa a pizza e pronto. É super direto, super procedural, não tem muito segredo. E sabe, para tarefas simples, como fazer uma pizza, isso funciona que é uma beleza. Mas e se a nossa receita tivesse, sei lá, milhares de passos, com centenas de se isso então aquilo? Aí a complexidade simplesmente explode. Tentar manter a ordem num código gigante e sequencial assim vira um caos total. E é justamente para lidar com esse caos que nasceu uma forma completamente nova de pensar. A ideia é, em vez de se preocupar com uma lista infinita de passos, por que não focar nas coisas, nos objetos do mundo real? O primeiro conceito que a gente precisa entender é o de classe. Pensa na classe como se fosse a planta baixa de um carro. A classe carro não é um carro de verdade que se pode dirigir. Não, ela é o projeto, o molde que diz o que todo carro precisa ter. Rodas, motor, cor e o que ele precisa saber fazer, tipo acelerar e frear. Aí, com essa planta baixa na mão, a gente finalmente constrói o objeto. Se a classe era o projeto carro, um objeto é o carro de verdade, específico. Um Fusca 1964, por exemplo. É a coisa concreta, a instância que existe e que a gente pode usar dentro do programa. Vamos olhar mais de perto para esse nosso Fusca. Ele tem o que a gente chama de atributos, que são as características dele. A cor é azul, o ano de 1964 e assim por diante. E ele também tem métodos, que são as ações que ele pode fazer, os comportamentos dele. Ele sabe dirigir, parar e, claro, transportar pessoas. Simples assim, atributos são o que ele é e métodos são o que ele faz. E essa forma de pensar em objetos não é só uma ideia solta, não. Ela se apoia em 4 pilares, 4 princípios fundamentais. Pode pensar neles como superpoderes que fazem a OO ser tão poderosa. O primeiro superpoder, a abstração. E o que é isso? É basicamente o poder da simplicidade. É a arte de focar só no que importa para resolver um problema e ignorar todo o resto que é irrelevante. Pensa só, se a gente está criando um objeto cliente para um sistema de uma loja, o que importa? CPF, nome, endereço, né? Agora, altura, peso, cor do olho, isso importa para o cadastro? Não. Então a gente abstrai esses detalhes, a gente simplesmente ignora, e isso deixa o nosso código muito mais limpo e focado no que realmente precisa ser feito. Vamos para o segundo pilar, encapsulamento. O nome pode parecer complicado, mas a ideia é simples. Pensa numa cápsula mesmo, uma caixinha preta. A gente junta os dados de um objeto e as ações que mexem nesses dados, tudo num lugar só. E o mais importante, a gente esconde toda a bagunça, toda a complexidade interna do mundo exterior. Que é um exemplo perfeito, uma máquina de café. Alguém aqui precisa saber como ela esquenta a água na temperatura certa ou como ela moe o grão? Claro que não. Toda essa engenharia complexa está lá dentro, escondida, encapsulada. A gente só interage com a interface simples, que são os botões. E o resultado? Um café quentinho, sem estresse. O terceiro superpoder é a herança. E esse aqui é o poder da reutilização de código. A ideia é genial. Em vez de criar tudo sempre do zero, uma classe nova pode simplesmente herdar tudo o que uma outra classe já tem e sabe fazer.
É uma baita economia de tempo e esforço. Olha só esse exemplo do reino animal para ficar mais claro. A gente pode ter uma classe base, animal, que tem características gerais, tipo tamanho e cor. Aí, a gente cria uma classe carnívoro, que herda tudo de animal e adiciona uma coisa nova, o método de comer carne. E depois, a gente cria a classe leão, que herda tudo de carnívoro, o que significa que ela já vem com tudo de animal também. É uma cascata, é uma economia de código absurda. E chegamos ao quarto e último pilar, polimorfismo. O nome já dá uma dica, né? Poli é muitos, morfismo é formas, muitas formas. Basicamente é a capacidade que objetos diferentes têm de responder ao mesmíssimo comando, só que cada um do seu jeito. Imagina que a gente tem vários objetos de animais e manda o mesmo comando para todos eles. Emitir som. O que acontece? O objeto cachorro vai latir. O objeto gato vai miar. O objeto pato vai grasnar. Viu só? O comando é um só, mas o resultado é completamente diferente para cada um. Essa é a mágica do polimorfismo. Beleza, toda essa teoria é muito legal, mas... E na prática, onde é que a gente vê tudo isso funcionando? A resposta está em algumas das linguagens de programação mais usadas no planeta. Linguagens como Java, C++ e C# nasceram e cresceram em cima desses 4 pilares. O Java virou um verdadeiro gigante, principalmente no mundo das grandes empresas. Já o C++ é o campeão da velocidade, rei do desempenho em áreas como games e sistemas que não podem falhar. E o C#, bom, ele é o dono do pedaço no ecossistema da Microsoft, no Windows. Claro que cada uma tem seus prós e contras, né? É um jogo de trade-offs. O Java tem aquela promessa fantástica de escreva uma vez, rode em qualquer lugar, mas às vezes paga o preço na velocidade. O C++ te dá um desempenho que é, assim, imbatível, mas em troca, quem programa tem que cuidar da memória na mão, o que é super complexo. Já o C# se integra, que é uma maravilha com Windows, mas por outro lado, fica um pouco preso a esse mundo. Então, quando a gente junta tudo isso, abstração, encapsulamento, herança e polimorfismo, dá para entender por que essa forma de programar não foi só uma modinha, mas uma verdadeira revolução. E continua sendo, até hoje. No fim do dia, o pulo do gato é o seguinte: a programação orientada a objetos não é só um monte de regra técnica. É uma filosofia, é um jeito de construir sistemas complexos que imita a forma como o nosso cérebro já entende o mundo. Ela dá as ferramentas para a gente gerenciar a complexidade de verdade e não só para sair escrevendo linha de código. Pois é, a POO foi a grande solução que trouxe ordem para o caos dos programas gigantes do passado. Deu pra gente estrutura, a chance de reutilizar trabalho e muito mais clareza. E isso tudo deixa uma pergunta no ar, né? Se a POO organizou o caos de ontem, qual vai ser a próxima grande ideia que vai organizar o caos do mundo de amanhã?